todos e bem-vindos a mais um Diana Responde. Esta edição de setembro, embora o vídeo esteja a ser gravado em outubro, peço-me todos desculpa por isso. Normalmente sou muito certinha com esta série do Diana Responde, responder as vossas perguntas e comentários, mas infelizmente, por causa da minha vida profissional e também de estar a estudar para o meu Full SKills Exam, para me tornar Consultora de Imigracao regulamentada aqui no Canadá, que é o exame já no mês que vem. Portanto, eu não tenho tido muito tempo para gravar vídeos, infelizmente. Então bem-vindos aqui à série do Diana Responde. Eu estou em Calgary, sim, em Calgary. Vou tornar no carro, vou a uma Newcomers Fair, assistir a uns seminários para fazer good content for you guys sobre o Canadá, sobre Express Entry, sobre Alberta, sobre driver's licenses e trade certificates e tudo. Uma série de informações que vão ser úteis para vocês também. E sim, aqui atrás de mim é snow, neve, posso aqui mostrar. Hoje é dia 8 de outubro e aqui está a neve. O outono não durou muito tempo, o inverno decidiu chegar mais cedo. Desde meus 4 anos de Canadá, esta foi a primeira vez que eu vi a primeira snowfall chegar no início de outubro, assim tão cedo. Bom, mas sem mais demoras, vamos então às vossas perguntas. Oh, by the way, estou aqui no Olympic Plaza, portanto não está em Calgary, sem saber exatamente aqui onde é que eu estou. Portanto, vamos então aqui às vossas perguntas. A primeira pergunta, por acaso, é em inglês. Portanto, vamos responder em inglês. I would like to work like caregiver, but I'm a beginner in the English language. What's your opinion about this? Foi uma pergunta do Binho Jitsu. Well, in order to be able to apply for a caregiver program, you need to be able to be proficient in English or French, because they consider that you're going to need to have a high enough level of English or French to be able to work with the person you're caring for, whether children, whether elder people, whether people with some disabilities or special needs. You're going to have to work with them oftentimes alone, so unsupervised, and you need to be able to communicate with them. So knowing the knowledge of English or French is essential to be able to work as caregiver, in addition to all the certifications and all the in that area. My opinion is improve your English first, and focus on learning and improving, becoming fluent in English or French if you're going to Quebec, and then apply for the caregiver program if you meet all the other requirements, of course. Okay, because if you have a very basic level of English, you can't prove that you're proficient in English. You're not going to be able to be approved under the caregiver program. As the knowledge of the English language or French, if you're going to Quebec, is essential to work as a caregiver with the person you're going to work with, children, elder people, people with some disabilities or special needs. Yes. Okay. So my advice is focus on improving your English. This is your weak spot, and also meeting all the other requirements. Make sure you meet all the other requirements under the caregiver program, and then apply. Okay. But right now, if you have a very basic level of English, don't apply because you're not ready for it. Okay? A próxima pergunta é: ter uma alimentação saudável é muito caro no Canadá? Sim, é um pouco. No inverno, todos os legumes, frutas têm que ser importados. Com este tempo não podemos cultivar nada. E, portanto, os preços vão ser mais caros. Eu lembro que no ano passado houve assim uma grande polémica porque uma cauliflower, no meio do inverno, uma cauliflower, portanto uma couve-flor,
por uma custavam para aí 5, 6 dólares, portanto que é assim um preço absurdo, não é? Quando normalmente custa 2 dólares ou às vezes até menos que isso. Já havia um 97, portanto, e portanto essa diferença de preços, por ser fora da época, por ser no inverno, portanto teve que ser importado, sim, acaba por ser mais caro. Na primavera, verão e até mesmo no outono, frutas e vegetais são mais baratos, portanto são mais acessíveis às pessoas e é mais fácil às pessoas têm acesso a uma alimentação saudável, mas no inverno sim, os preços sobem bastante em frutas e vegetais do que consideramos ser uma alimentação saudável. Noutros tipos de alimentação saudável, sim, o Canadá tem muita variedade em termos de opções vegetarianas, opções vegan, opções sem lactose, para pessoas que são intolerantes à lactose, opções sem gluten, gluten free, todo lado menos produtos gluten free, portanto, mas sim, e também produtos orgânicos e demais, mas são normalmente um pouco mais caros, sim. E a terceira e última pergunta é: serviços como cortar cabelo são muito caros? Depende do que queres fazer, se é só cortar o cabelo, se queres pintar ou fazer permanente ou coisa assim. E foi em maio, no meu aniversário, eu cortei o cabelo, tinha um cabelo muito grande, agora tinha um cabelo muito curtinho. Eu não queria assim nada fancy, portanto eu fui à opção mais barata, que foi a Supercut, custou-me uns 16 dólares, penso que custou lá cerca de 16 dólares na altura, e não fiquei muito satisfeita com o meu style, mas como eles dizem aqui, you get what you pay for. Eu pesquisei outras opções de cabeleireiros mais caros, mais prestigiados. Eu até tinha aqui assim, algumas notas sobre isso, que vários cabeleireiros em Edmonton, isto são preços de Edmonton, claro que preços nos outros partes do Canadá podem variar, mas em Edmonton vários cabeleireiros custavam a volta de 60 dólares, isso por um serviço básico, só de lavar, cortar o cabelo e secar, portanto sem permanente, sem pintar o cabelo, sem nada assim muito espetacular, ok? 60 dólares à volta disso. Aliás, eu até encontrei uma outra cabeleireira que chamada Mouse Browns, que tem preços diferenciados dependendo do nível de experiência da cabeleireira. Portanto, se for uma cabeleireira com menos experiência, por um serviço básico, como só lavar, cortar o cabelo e secar, os preços variavam de 45 a 65 dólares. E por uma cabeleireira mais experiente, com vários anos de experiência, os preços também por um serviço básico, lavar, cortar o cabelo e secar, variavam de 95 a 125 dólares. Portanto, uma diferença bastante grande no preço. Apenas é interessante eles fazerem esse preço diferenciado dependendo do nível de experiência da cabeleireira. Claro que a pessoa pode, nesse caso, a pessoa escolhe se quer uma cabeleireira com menos experiência, pode pagar menos, ou uma cabeleireira com mais experiência. E por hoje é tudo. E eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido então as vossas perguntas, e vamos então nos próximos vídeos. Eu vou então aqui para a Newcomer Sphere obter assim, ver assim uns seminários e obter assim informação importante para vos dar sobre o Canadá, sobre os Cross Country, sobre Alberta, sobre vários assuntos que vos interessam, e portanto vemos nos próximos vídeos.